Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga carta de Bento XVI aos fiéis da Arquidiocese de Munique. No texto, o Papa Emérito comenta conteúdo sobre casos de abuso na igreja. Aqui em São Paulo, nossa equipe mostra o trabalho da Igreja Católica para acolher e apoiar refugiados e migrantes. Conare cria observatório para monitorar episódios violentos contra a população refugiada e os migrantes que vivem no Brasil. Números que preocupam. Casos de violência contra a mulher triplicam em São Paulo. No Distrito Federal, o programa da Polícia Militar ajuda a reduzir índices de violência doméstica na capital. Ato de liberação das águas do Rio São Francisco acontece no Ceará e presidente Bolsonaro faz visita técnica em mais 2 estados do Nordeste. Dia da Internet Segura. Você vai ver como pequenas e médias empresas devem se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. O Papa Emérito Bento XVI enviou uma carta aos fiéis de Munique, na Alemanha. Ele comenta o conteúdo do relatório sobre casos de abuso e de suposto acobertamento de padres que cometeram pedofilia na arquidiocese, inclusive no período em que era arcebispo. Bento XVI também pede perdão e fala de sua dor pelas vítimas de abuso. A carta foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé. O texto também foi lido pelo secretário do Papa Emérito, Dom Georg Geising. Bento XVI escreveu que, após analisar o relatório sobre os casos de abuso na Arquidiocese de Munique, sentiu a necessidade de falar aos fiéis daquela diocese, da qual foi arcebispo por 5 anos. O Papa Emérito agradeceu aos que o ajudaram a ler e a responder ao relatório, conforme pedido pelos advogados de Munique. E retomou o pedido de desculpas sobre o erro de informação enviada aos advogados sobre a sua participação numa reunião em 1980. Ainda na carta, o Papa Emérito diz querer também fazer uma confissão. Afirmou ficar sempre impressionado com o fato de que todos os dias a Igreja coloca no centro de cada celebração da missa a confissão de nossa culpa e o pedido de perdão, e que o consola saber que Deus nos perdoa sempre. Recordou as conversas com as vítimas de abusos cometidos por membros do clero. Em todos os meus encontros com vítimas de abuso sexual por parte de padres, olhei nos olhos as consequências de uma grandíssima culpa e aprendi a entender que também nós somos arrastados para esta culpa quando a negligenciamos ou quando não a enfrentamos com a decisão e responsabilidade necessárias, como muitas vezes tem acontecido e acontece. Bento XVI afirmou que, como naqueles encontros, gostaria mais uma vez de expressar a todas as vítimas de abuso sexual a sua profunda vergonha, grande dor e sincero pedido de perdão. E acrescentou: tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Tanto maior é minha dor pelos abusos e erros que ocorreram durante o tempo de meu mandato nos respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual é terrível e irreparável. E concluiu a carta: muito em breve me encontrarei perante o juiz supremo da minha vida. Embora possa ter muitos motivos de temor e medo, quando olho para trás me sinto com ânimo alegre, porque confio firmemente que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas ao mesmo tempo o meu amigo, irmão, o meu defensor. Junto com a carta de Bento XVI, também foi publicado um relatório de 3 páginas, redigido pelos 4 especialistas em direito que já estavam trabalhando neste caso. Eles explicam o erro de informação enviado aos advogados de Munique de que o cardeal Ratzinger não teria participado de uma reunião em 1980, quando se discutiu a acolhida de um sacerdote que era acusado de abusos sexuais. Eles esclarecem que o cardeal Ratzinger estava nessa reunião, mas não estava ciente de que o sacerdote a ser recebido na diocese era um autor de abusos. Os especialistas afirmam que em nenhum dos casos apresentados no relatório de Munique, Josef Ratzinger teve conhecimento de qualquer abuso sexual cometido ou suspeito de ter sido cometido por padres. Afirma ainda que a documentação não fornece nenhuma prova em contrário. A gente sai de Roma e vai agora para São Paulo, onde está Rodrigo Luiz, que vem falar sobre o trabalho da igreja com refugiados. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite para vocês, boa noite a todos. E após a morte de Moise, vítima de um crime hediondo no Rio de Janeiro, o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, criou o Observatório da Violência contra Migrantes e Refugiados. O observatório deverá monitorar episódios violentos contra a população refugiada e migrantes que vivem em nosso país. No ano passado, despencou a procura por refúgio no Brasil. O repórter Sidney Fernandes mostra para você o que a Igreja Católica tem feito para acolher quem chega em nosso país. Referência na acolhida de migrantes e refugiados em São Paulo, a Missão Paz viu a procura diminuir em 2021. Realmente chegaram muito menos migrantes aqui, a casa sempre ficou com vagas, atualmente está retomando, vamos dizer, a sua capacidade. E um dos fenômenos foi o movimento mais interno, de cidade para cidade, tentando procurar um trabalho, uma oportunidade para sobreviver. E outro fenômeno foi a chegada de pessoas em situação irregular. Como a entrada estava proibida, eles entraram da mesma forma, então estão numa situação de invisibilidade. Ano passado, chegaram ao Ministério da Justiça cerca de 29 mil pedidos de refúgio. 3.800 foram analisados e, desse total, 81% dos pedidos foram aceitos. Os demais, houve desistência, negativas por parte do Ministério e uma grande quantidade ainda precisa ser analisada. 135 mil pedidos se acumulam no Ministério da Justiça. Só em janeiro deste ano, foram mais de 7 mil solicitações. Este afegão chegou ao Brasil em novembro do ano passado e já se encontra regularizado. Por causa das mudanças políticas, a situação econômica e do governo do Afeganistão. Por causa disso, eu decidi tentar refúgio. E, felizmente, o governo brasileiro me concedeu o visto e eu pude vir com minha família. De 2016 a dezembro de 2021, o Brasil recebeu 75.213 pedidos de refúgio. 71% ou 54 mil pessoas tiveram o pedido aceito pelo Ministério da Justiça. Os demais foram encerrados ou negados. Dentre 114 países solicitantes de refúgio, 75% partem da Venezuela, depois vem do Senegal, Síria e Haiti. O principal motivo para deixar o país de origem é a violação de direitos humanos. A Igreja Católica vê Cristo no drama dos migrantes e refugiados. É por isso que o trabalho de acolhida e o cuidado com essa população não cessa. A gente mostra agora um número que preocupa sobre os casos de violência contra a mulher que triplicaram em São Paulo. Os detalhes com a repórter Aline Mércio. Os casos de violência contra a mulher que chegam ao Centro de Referência e Apoio à Vítima de São Paulo triplicaram nos 3 últimos anos. Em 2019, foram 2.476 casos. Em 2021, 7.185 denúncias. Entre as principais razões está o período de isolamento social, quando os casais conviveram mais juntos e as agressões aumentaram. Outra razão é a maior divulgação deste tipo de serviço nas redes sociais. Entre as denúncias estão tanto agressões físicas como atentados contra a vida. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. E um dos caminhos para reduzir esse número é a Central de Atendimento à Mulher. O número de telefone é o 180, para quem quiser denunciar violência doméstica. Lá em Brasília, o Ronaldo da Silva mostra um projeto que tem ajudado a diminuir esses casos tristes de violência contra a mulher. Boa noite, Ronaldo. Olá, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a São Paulo e boa noite a todo o nosso Brasil. Na verdade, Rodrigo, é um programa. O Provide, desenvolvido pela Polícia Militar, ajudou a reduzir os índices de violência doméstica na capital, na contramão do alto número observado em todo o país. O Papa lembrou o exemplo de amor de Maria e pediu um basta à violência contra a mulher. Francisco disse que ferir uma mulher é insultar a Deus. No Brasil, a percepção da violência doméstica cresceu. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado mostrou que 86% das brasileiras perceberam um aumento nos casos de violência contra elas em 2021.
No Distrito Federal, uma iniciativa da Polícia Militar atende mulheres em situação de vulnerabilidade. O Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica, o PROVID, realizou quase 23 mil atendimentos no ano passado. O programa contribuiu para a redução nos índices de violência contra a mulher. Em dezembro de 2021, o índice caiu em 48%. A coordenadora do PROVID, capitã Mônica Soares, da Polícia Militar do DF, lembra que o programa atende todos os perfis de vítimas de violência doméstica. Nós não atendemos exclusivamente mulheres, que infelizmente a violência doméstica está de uma forma tão generalizada que não só mulheres são vítimas de violência doméstica, né? Então, nós atendemos também homens, crianças, adolescentes, idosos, tanto na condição de vítima quanto na condição de agressores. Em 2021, o governo federal destinou mais de 200 bilhões de reais para ações de combate à violência doméstica, em especial à violência contra a mulher. Na igreja, diversas iniciativas são adotadas para apoiar o núcleo familiar. Padre Crispim, secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, ressalta que a família deve ser vista como um ambiente de cooperação mútua. Na família existe uma teia de relações. Relações, obviamente, precisa ter autoridade, sobretudo quando se reporta os pais aos filhos, naquelas devidas etapas da formação que precisam do exercício da autoridade de forma diferente, mas que é uma autoridade amorosa. E daqui a pouco eu retorno direto de Brasília para falar sobre o ato de liberação das águas do Rio São Francisco, no Nordeste. Reinaldo e Yara, a gente se encontra já. Vamos falar de segurança na internet? Chamamos novamente o Rodrigo Luiz, da capital paulista, que tem a informação. Rodrigo. Isso aí, estamos de volta porque hoje é dia da internet segura. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para garantir essa segurança. A nossa equipe mostra como as pequenas e médias empresas devem se adaptar a essa lei. Não é difícil comprar um produto ou mesmo ir a uma loja física e ter que preencher cadastros com dados. O perigo é que muitas vezes essas informações são utilizadas de maneira errada, sem o consentimento do usuário. Por isso foi criada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga as empresas a deixarem seus clientes cientes do uso que farão. A LGPD é obrigatória para todas as empresas. Não há exceções, mas há flexibilizações. Recentemente aprovada, a norma 02/2022 flexibiliza essa lei para microempresas e empresas de pequeno porte. A regulamentação surgiu depois da solicitação do SEBRAE e outras entidades. É diferente se você pega uma média, uma grande empresa, que tem toda uma infraestrutura, tem advogados, tem todo um corpo técnico para fazer isso. Micro e pequena empresa não tem. Mas as flexibilizações não mudam o teor da lei, e sim trazem um aviso a mais para que ela seja cumprida. Entre outras medidas, como a dispensa da necessidade de contratação de um profissional de dados. Vai atuar. Se não cumprir, vai. Mas, ou seja, olha, como a própria Constituição Federal prevê, então, assim, olha, eu vou te dar 10 dias para você fazer isso, 15 dias, 30 dias, depende da legislação. E para que os pequenos e médios empreendedores possam entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o SEBRAE oferece curso online gratuito, e-books e até mentorias. Em posse do conhecimento, fica o conselho para as empresas, sejam MEI, micro, de médio ou grande porte, se adequarem a essa tão importante e necessária lei. Se você não conseguir provar de onde veio, como você obteve estes dados, você será processado por uma indenização. A indenização está em torno aí de 10 mil a 20 mil reais. Daqui a pouco a gente volta com um alerta. Aumentou o número de crianças que não sabem ler ou escrever.
Obrigada, Rodrigo. Até daqui a pouco. Agora vamos falar de compras online. Reinaldo, você é adepto a essas compras pela internet? Sim, é prático, fácil, rápido, ágil. Já comprei vários produtos pela internet. Isso mesmo. E você sabia que a variedade de produtos é uma característica que chama a atenção do consumidor para as compras online? Além de ágil e mais rápido na hora de fechar a compra. Bom para o cliente, melhor ainda para as empresas que tiveram que se adequar a esse modelo de negócios. Natália encontrou no meio virtual uma forma de iniciar o seu negócio e com pouco tempo já sabe o que tem que fazer para se destacar. Um dos principais motivos para a procura do mercado online foi essa facilidade de você comunicar com o seu consumidor. Hoje, você tendo um celular, um acesso à internet, você já consegue ter um meio de se comunicar com esse possível cliente. Em 2021, muitos brasileiros se aventuraram no mercado online, fazendo com que um novo recorde de compra e venda fosse estabelecido. Cerca de 161 bilhões de reais foram gerados para a economia brasileira. Muitos estabelecimentos tiveram que ser fechados, principalmente no primeiro semestre de 2021. Qual o resultado? A alternativa foi buscar outras maneiras de comercialização que não a loja presencial e física, Consequentemente, as compras online cresceram bastante no Brasil em função desse cenário de pandemia. Fazer compras online é um hábito crescente em todo mundo. Logo, empreendedores estão deixando a forma física e vindo para o meio virtual. A internet oferece para quem deseja empreender ou já tem uma empresa diversas possibilidades. Porém, o caminho não é fácil para se alcançar os resultados. O meu principal desafio hoje é fazer com que o meu cliente, que está do outro lado da tela, consiga também visualizar o produto que eu tenho interesse em produzir para ele. Já para a Laura, o que realmente faz a diferença é a praticidade e as formas acessíveis para pagamento, fazendo com que pelo menos uma vez ao mês efetue uma compra online. Comodidade de ficar em casa, de não correr risco indo nas lojas físicas, e pela facilidade mesmo do produto chegar em casa em pouco tempo. Por outro lado, devido às vantagens oferecidas através das pesquisas de estabelecimentos, é preciso ter cuidados específicos tanto para o cliente quanto para o comerciante. É importantíssimo quando você só faz vendas online e não tem essa possibilidade de fazer a venda presencial, é trabalhar com uma boa apresentação dos produtos na internet e trabalhar com transparência com o consumidor. Pois é, a gente vê essa reportagem, fica pensando, as vendas pela internet nos faz avaliar aí também o mercado de trabalho, pensar nele. Recentemente, o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou dados sobre a geração de empregos formais no Brasil no ano passado. Os últimos meses para o Wellington têm sido de procura por uma vaga de trabalho. É que desde agosto do ano passado ele está desempregado. Eu já fiz 7 entrevistas, essa dificuldade, não sei o que está acontecendo. Mas currículo ele tem entregado bastante, mas ninguém contrata. Assim como o Wellington, mais de 13 milhões de brasileiros terminaram 2021 desempregados. A boa notícia é que esse número, apesar de alto, foi menor do que no início do ano passado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado recentemente, o Brasil gerou mais de 2.700.000 vagas de emprego com carteira assinada em 2021. Mais de 45% delas foram geradas pelo setor de serviços, seguido do comércio, indústria e construção. Já o levantamento realizado por uma empresa de consultoria revelou que boa parte dos postos de trabalho recuperados em 2021 foi em ocupações com rendimentos de até um salário mínimo. Tendo em vista a quantidade de gente que ficou desempregada, torna-se mais favorável para quem está contratando está com poder de barganha para estar contratando com salários mais baixos. Eliane está há mais de 10 anos sem trabalhar com carteira assinada. Para esse ano, decidiu intensificar a busca por um trabalho formal. Nem que para isso precise começar recebendo o salário mínimo. Aí ter chance de desenvolvimento, fazer um curso, ir profissionalizando e pegar uma área melhor. Quando a gente fica muito tempo fora do mercado de trabalho, perde-se em qualificação.
perde o relacionamento. Quando a gente vai procurar um emprego sabendo que você quer mudar, porque você está insatisfeito, mas você está empregado, é totalmente diferente de quando a gente vai procurar um emprego numa situação em que você, às vezes, não tem nem o que apresentar sobre a sua competência profissional. A queda nos estoques de sangue por causa da pandemia tem sido observada em vários países. No Brasil, não é diferente. Em Campinas, interior de São Paulo, os bombeiros incentivaram a população a fazer a doação. Um gesto solidário que marcou o dia num dos hemocentros da cidade. O 7º grupamento de bombeiros da cidade esteve no local para ajudar a quem precisa, além de incentivar a população a doar. Os bombeiros resolveram vir aqui atender esse chamado e doar o sangue para tentar reverter esse quadro. E a gente também queria chamar a população, todos aí que acompanham o nosso trabalho, para também nos ajudar a salvar vidas dessa forma. Quem quiser doar pode entrar em contato com o Hemocentro da Unicamp para agendar a doação pelo site ou telefone. A doação voluntária de sangue é a única maneira de suprir os estoques e, assim, garantir atendimento a quem tanto precisa. Vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem notícias sobre a transposição do Rio São Francisco no Nordeste. Ronaldo. Yara, Reinaldo, o assunto agora é águas. Sim, o presidente Jair Bolsonaro está no Nordeste visitando as obras de transposição do Rio São Francisco. Na agenda, Bolsonaro visita os estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente lembrou da grandiosidade do projeto pensado ainda nos tempos do Brasil Imperial. Agora há pouco fizemos a conta sobre essa estação elevatória, que termina a água chegando no Rio Grande do Norte do Rogério Marinho. Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste. As obras de transposição do Rio São Francisco começaram em 2007, mas problemas nos contratos de execução atrasaram a conclusão, inicialmente prevista para 2012. A obra vai levar água para municípios de 4 estados e beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas. A transposição dos eixos norte e leste deve ser concluída ainda neste ano, segundo o governo federal. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembrou que grande parte da obra precisou ser refeita por causa das falhas. Marinho disse ter encontrado a transposição com um funcionamento de apenas 15%. As intervenções feitas, várias delas tiveram que ser refeitas, pelo menos em 8 oportunidades. Barragens que estavam desmoronando, canais abandonados e ressequidos. À tarde, a comitiva presidencial embarcou para Jati, no Ceará. O presidente participou da liberação da água para enchimento da barragem de Jati. Amanhã, Bolsonaro vai visitar as obras da barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a avaliação remota feita pelo INSS para pessoas com deficiência. Reinaldo, Yara. Obrigada, Ronaldo. Até mais. Nessa quarta-feira, a chuva forte ainda persistirá sobre áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Vamos agora à previsão do tempo. Falando dos grandes acumulados de chuva, essa semana pode registrar só em áreas do Sudeste de 120 a 170 milímetros, na Costa Verde, Vale do Paraíba, na Grande Rio, região dos Lagos e Norte Fluminense. Amanhã no Rio de Janeiro são esperados 16 milímetros de chuva. Em São Paulo, 10 milímetros. Em Minas Gerais ainda registra os maiores acumulados com 36 milímetros. A explicação para as chuvas mais intensas, principalmente sobre o Rio de Janeiro, é por causa da formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul sobre todo o Rio. As temperaturas ficam mais amenas na região. Em São Paulo, pode chegar aos 26 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Os mineiros podem esperar máxima de 24 graus. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. O corredor de umidade vai continuar atuando entre o norte, atingindo áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e também partes do território paranaense. No sul, o ar seco continua atuando sobre boa parte do Rio Grande do Sul, no norte e nordeste do Paraná, proporcionando
um dia de sol para os sulistas. Mas a chuva vai cair de forma isolada no norte gaúcho, em Santa Catarina, ocorrendo mais no período da tarde, e também no centro-oeste e leste do Paraná. Vamos ver as temperaturas por lá. Em Curitiba, máxima de 24 e mínima de 16 graus. Em Florianópolis, máxima de 29 e mínima de 21 graus. Em Porto Alegre, máxima de 29 e mínima de 18 graus. Agora vamos saber com Rodrigo Luiz, em São Paulo, por que cresceu o número de crianças que não leem nem escrevem. Rodrigo? Pois é, olha só, estamos de volta agora para falar de um número triste. É o número de crianças que não sabem ler ou escrever, que aumentou. De acordo com o levantamento baseado em dados do IBGE, pouco mais de 40% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever em 2021. As informações com a Danusa Rego. A queda na alfabetização, de acordo com a ONG Todos pela Educação, se deu pela suspensão das aulas presenciais nos últimos 2 anos, um impacto da pandemia. De acordo com a nota técnica divulgada, o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabia ler ou escrever saltou de mais de 1.400.000 em 2019 para mais de 2.300.000. O aumento é de 65,6% em comparação com os números de 2019. O levantamento não leva em consideração amarelos, indígenas e não declarantes. Se considerasse esses públicos, o aumento seria de 66,3% entre 2019 e 2021. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Diz ainda que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos imensos para suas aprendizagens futuras, o que também eleva os riscos de uma trajetória escolar marcada por reprovações, abandono ou evasão escolar. A situação é preocupante, mas não irreversível. A conclusão do documento diz que as ações presentes e futuras do poder público nas esferas municipais, estaduais e federal são fundamentais para a mitigação de tantos efeitos negativos. De São Paulo, Danusa Rego para o Canção Nova Notícias. São essas as informações aqui de São Paulo. Se Deus quiser, a gente se encontra de novo amanhã à noite. E logo cedo você fica bem informado com a Adelita Stoebel no CN Notícias, edição da manhã, depois do Sorrindo para a Vida. Uma boa noite a todos. Canção Nova Notícias está de volta e em conexão direta com Ronaldo da Silva em Brasília para falar sobre a avaliação remota feita pelo INSS para pessoas com deficiência. Ronaldo, é com você. Olha, gente, nós voltamos agora para trazer uma importante orientação. O INSS passa a realizar por videochamada a avaliação social obrigatória de pessoas com deficiência sem a necessidade do beneficiário se deslocar ao órgão. A modalidade vai atingir pessoas que já estão inscritas no Benefício Assistencial de Prestação Continuada, o BPC. O serviço será disponibilizado nos canais Meu INSS e Central de Atendimento 135, permitindo que o cidadão escolha entre o presencial ou remoto. A medida atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União de junho de 2021. Na época, mais de 100 mil requerimentos aguardavam na fila da perícia. Ainda assim, o beneficiário precisa estar na agência do INSS ou de entidades parceiras para ser atendido virtualmente pelo assistente social. Antes de ser implementada, a medida havia passado por um período de teste de 90 dias em algumas prefeituras do país. Agora vai ser adotada em todo o Brasil. Por enquanto, de acordo com o documento, a avaliação remota só será permitida para o requerimento inicial do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, o BPC, que concede o salário mínimo para idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência. Os peritos médicos do INSS estão em greve hoje e amanhã.
Na última paralisação, em 31 de janeiro, cerca de 25 mil perícias foram afetadas. Desta vez, com os 2 dias parados, a expectativa é que 50 mil fiquem sem atendimento. Aqueles que forem atingidos devem ter a perícia remarcada pelo próprio INSS. E agora uma última informação. O Banco Central divulgou que a partir do dia 14 de fevereiro, o site criado para o serviço de consulta a recursos esquecidos em bancos entra em operação. Para ter acesso ao sistema e realizar a solicitação de resgate do dinheiro, é preciso primeiramente fazer um cadastro através do site acesso.gov.br. A gente fica por aqui, desejo a vocês uma boa noite. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado. Até amanhã. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações pela ajuda de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Vejam só, estamos com 18% de nossa meta na campanha desse mês. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você ajudar. Aliás, você tem também a opção de doar pelo Pix. A chave é o pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser um evangelizador conosco. Lá no Nordeste, na cidade de São Cristóvão, vamos conhecer um local que preserva a história da religião católica em terras sergipanas. É um museu de arte sacra fundado em 1974, que possui um rico acervo de peças doadas por igrejas históricas, capelas seculares e por famílias da região que também contribuíram. Estamos em São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil. A Praça São Francisco é patrimônio da humanidade e aqui, nesse cantinho, está o Museu de Arte Sacra, fundado pelo então arcebispo de Aracaju, Dom Luciano Duarte. Ao longo dos anos, se tornou ponto de visitação dos turistas. O acervo é riquíssimo e, na sua maioria, de influência barroca. Ele já foi considerado o terceiro mais importante do país, devido ao seu acervo, né? Poucos acervos no Brasil, voltando para essa característica de Museu de Arte Sacra que guarda aqui. A riqueza já começa na construção do prédio, erguido pelos escravos e pelos franciscanos em missão nessas terras no século XVII. Todas as peças têm valor histórico e contam um pouco da religião católica do povo de Sergipe. Antes mesmo da inauguração do museu, já existia esta capela dos franciscanos que foi preservada. As imagens dos santos remontam dos séculos XVIII e XIX. Nós contamos com mais de 500 peças, possuímos várias raridades e o interessante também é que as peças que estão dentro da nossa instituição, todas elas estavam dentro do nosso estado antes de virem para cá. Era muito comum nas casas do passado as famílias terem oratórios em casa. Geralmente era uma peça pequena que caberia aqui em cima. Agora imagine um oratório desse tamanho. Esse aqui foi doado por uma família que possuía um casarão na capital sergipana e tem detalhes bem interessantes como uma réplica da aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette em Lourdes, na França. Bem ao lado do museu, o visitante pode conhecer também o claustro do Convento São Francisco. O lugar tem uma riqueza arquitetônica vista em poucos lugares. Segundo o zelador do convento, todas essas peças das colunas e arcos foram transportadas de Portugal para o Brasil e levou 40 anos para ficar pronto. São pedras portuguesas e elas já vêm no formato para encaixe, né? Foram encaixadas, foram montadas aqui. E aí a gente vê a estrutura toda só com óleo de baleia, cal, né, e mel cabaú. É o preparo para colar uma peça com a outra. Para conhecer tudo por aqui com detalhes, melhor mesmo é visitar São Cristóvão. Pois é, vale a pena visitar e conhecer. O Canção Nova Notícias fica por aqui. O que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo, você confere no site noticias.cançãonova.com. Em nosso Instagram também, @CNNoticias. Daqui a pouco, às 8 horas, tem um programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30, assista ao Gente de Fé e logo depois, às 10h30, tem PHN.
A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.